Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Enquanto a maioria vive acordada, ignorando completamente um terço da própria existência, um pequeno grupo já domina a arte de acessar conscientemente a dimensão onírica, aquele plano de realidade onde os sonhos não são apenas imagens aleatórias, mas portais ativos para camadas superiores da consciência. Você, sem perceber, já esteve completamente desperto dentro dessa dimensão em momentos raros da sua vida, mas foi condicionado desde criança a descartar os sonhos como subprodutos irrelevantes da atividade cerebral. Esse conhecimento circulou em escolas de mistério e tradições xamânicas por milênios, usado para acessar informações impossíveis, curar traumas na raiz e manifestar realidades antes de sua materialização física. Enquanto isso, você foi treinado a acreditar que dormir é apenas um período de inconsciência sem valor. Agora, existe uma chance de romper esse padrão e descobrir o mecanismo real de acesso à dimensão dos sonhos. Aquela que transforma o sono em exploração consciente e a noite em laboratório dimensional. Mas essa janela não permanecerá aberta para sempre. A cada noite que você adormece ignorando esse conhecimento, é outra oportunidade perdida de acessar camadas da realidade que estão completamente disponíveis para você. A maioria das pessoas vive sob a ilusão confortável de que os sonhos são apenas resíduos neurológicos, fragmentos desconexos processados pelo cérebro durante o sono. Mas essa é apenas uma narrativa parcial, cuidadosamente moldada para manter a atenção presa exclusivamente no mundo físico e mensurável. Por trás da aparência caótica das imagens oníricas, existe uma dimensão estruturada onde a consciência opera livre das limitações do corpo físico e das leis convencionais de espaço e tempo. O que chamamos de sonhos são, na verdade, experiências reais acontecendo em um plano de existência tão válido quanto o físico, apenas operando em uma frequência diferente. Silenciosamente, uma porção da humanidade já navega por esse território com plena consciência, mesmo sem perceber completamente o que está fazendo. A transição em curso não é apenas sobre despertar na vida diurna. É sobre despertar também durante o sono, integrando as duas metades da existência humana em uma experiência contínua de consciência expandida. A passagem para esse estado de lucidez onírica permanente não envolve técnicas complexas ou anos de prática monástica, embora algumas tradições usem essa linguagem. É uma reconfiguração na qualidade da atenção, uma mudança no estado de presença que permite à consciência permanecer ativa enquanto o corpo descansa. A dimensão dos sonhos não é um território separado no espaço. Ela coexiste exatamente onde você está agora, neste momento. Assim como múltiplas estações de rádio coexistem no ar ao seu redor, múltiplas dimensões de consciência se sobrepõem no mesmo ponto do espaço. O que muda é a frequência de sintonia. Enquanto a realidade física é dominada pela percepção de solidez, linearidade temporal e causa-efeito mecânica, a dimensão onírica opera através de associação simbólica, atemporalidade e causalidade sincronística. Isso significa que o futuro evento que você precisa manifestar, a cura que busca ou a resposta que procura, não precisam ser perseguidos através de anos de esforço externo. Eles podem ser acessados, experimentados e até modificados diretamente na dimensão onde ainda existem como possibilidades fluidas, antes de se cristalizarem como eventos físicos fixos. Esta afirmação contradiz frontalmente a lógica materialista que molda a cultura moderna. Desde cedo, a educação e a sociedade programam a mente para acreditar que os sonhos são irrelevantes, que apenas o mundo desperto importa, que dormir é tempo perdido. No entanto,
Aqueles que já operam conscientemente na dimensão onírica sabem que essa equação está invertida. Não é o esforço físico desperto que cria as maiores transformações, mas o trabalho consciente realizado durante o sono, quando a consciência tem acesso direto às camadas causais da realidade. Para compreender o acesso à dimensão onírica, é necessário primeiro desconstruir o que se entende por sonho, além do vocabulário limitado da neurociência convencional. O senso comum tende a reduzir sonhos a impulsos elétricos aleatórios ou processamento de memórias. Embora essa definição seja útil para medir atividade cerebral e calcular padrões de sono REM, ela é absolutamente insuficiente para explicar a natureza multidimensional do que ocorre quando a consciência se liberta temporariamente das amarras do corpo físico. Em contextos espirituais e nas tradições esotéricas mais profundas, sonhar não é um endereço físico, mas um estado vibracional de existência, uma camada de consciência que determina a qualidade da realidade percebida e experimentada. A dimensão onírica que domina a experiência da maioria é caracterizada por uma percepção fragmentada, narrativas desconexas, falta de controle voluntário e amnésia quase total ao despertar. Este é o estado onde o ego físico perde controle, mas a consciência superior ainda não assumiu o comando. É o sono inconsciente, onde você está presente, mas adormecido dentro do próprio sonho. A dimensão dos sonhos lúcidos, por outro lado, opera sob parâmetros completamente diferentes. Nela, a separação entre observador e cenário onírico começa a se dissolver. Torna-se evidente que tudo dentro do sonho, cada personagem, cada objeto, cada evento, é uma projeção direta da própria consciência. Não há nada externo de verdade. O cenário onírico inteiro é você mesmo explorado em forma simbólica. Esta percepção não surgiu do nada. Ela está fundamentada em tradições antigas que, sob diferentes nomes e símbolos, já apontavam para a existência de múltiplos estados de consciência acessíveis durante o sono. Os textos védicos descrevem 4 estados principais de consciência: vigília, sono com sonhos, sono profundo sem sonhos e turiya, o estado transcendente. O Yoga Nidra, práticas tibetanas de sonho lúcido documentadas no Yoga dos Sonhos e técnicas xamânicas de viagem astral, todas convergem para o mesmo princípio central. A consciência não está confinada ao corpo físico e pode operar independentemente dele durante o sono. Neville Goddard, um dos intérpretes mais precisos dessa visão no século XX, insistiu que o estado hipnagógico, aquela zona limítrofe entre vigília e sono, é o portal mais direto para a criação consciente de realidades. Para ele, adormecer enquanto se mantém uma imagem mental específica não é visualização passiva, mas plantio dimensional de sementes que inevitavelmente germinarão como eventos físicos. Esta compreensão ressoa com descobertas contemporâneas sobre os estados alterados de consciência. A neurociência documentou como durante o sono REM, o cérebro apresenta padrões de atividade elétrica quase idênticos aos do estado desperto, mas com uma diferença crítica. As áreas responsáveis pela lógica linear e pelo senso de identidade fixa ficam parcialmente desativadas. Isso cria uma janela onde a consciência pode experimentar realidades não limitadas pelas crenças rígidas do ego desperto. O Instituto Monroe, o trabalho do neurocientista Stephen LaBerge sobre sonhos lúcidos e pesquisas sobre projeção da consciência, já demonstraram que estados de consciência expandida durante o sono não são alucinações, mas experiências legítimas de camadas não físicas da realidade. A física quântica, embora frequentemente mal interpretada,
já reconhece que a consciência desempenha um papel ativo no colapso de possibilidades em realidades definidas. Embora essas descobertas não sejam prova definitiva de dimensões oníricas, elas enfraquecem drasticamente a narrativa materialista de que a consciência é apenas um subproduto passivo de processos cerebrais. No contexto atual, quando se fala de ascensão dimensional ou expansão de consciência, o que está em jogo é exatamente isso: a capacidade de permanecer consciente e ativo em estados que antes eram dominados por automatismo e inconsciência. Este processo não é apenas subjetivo. Ele afeta o corpo físico, que precisa se adaptar para sustentar estados prolongados de consciência lúcida durante o sono. Sintomas como aumento de clareza nos sonhos, capacidade crescente de lembrar detalhes oníricos ao despertar, experiências espontâneas de paralisia do sono consciente, onde você percebe estar entre dois estados, e até alterações no ciclo de sono, são frequentemente relatados por aqueles em transição. Esses ajustes não são efeitos colaterais aleatórios. São a resposta dos sistemas biológicos a um padrão energético diferente, à medida que a consciência aprende a operar simultaneamente em múltiplas dimensões. De acordo com essa perspectiva, acessar conscientemente a dimensão dos sonhos não é escapismo nem fantasia New Age. É a recuperação de uma capacidade inata que foi sistematicamente atrofiada pela cultura materialista. É reconhecer que você passa aproximadamente 1/3 da sua vida em um estado alterado de consciência que contém potencial inexplorado para cura, criatividade, resolução de problemas e até preparação de eventos futuros antes de sua manifestação física. Reconhecer que você já está começando a acessar a dimensão onírica conscientemente não é mera especulação. Existem sinais tangíveis, marcadores específicos que indicam que sua consciência está expandindo para além dos limites convencionais do sono inconsciente. E esses sinais não são raros. Para muitos, eles já estão se manifestando, mas foram descartados como anomalias sem importância ou simplesmente ignorados por falta de contexto para interpretá-los. O primeiro sinal é o aumento dramático na clareza e na coerência dos sonhos. De repente, os sonhos deixam de ser fragmentos confusos e passam a ter narrativas complexas, ambientes detalhados e uma qualidade de realismo que rivaliza ou até supera a percepção da vigília. Cores ficam mais vibrantes, texturas se tornam palpáveis e há uma sensação inconfundível de que você está realmente presente em outro lugar, não apenas assistindo a um filme mental. Este não é um acontecimento casual. É a consciência aprendendo a se estabilizar em uma frequência diferente, onde a percepção onírica ganha densidade e substância. O segundo sinal é a capacidade crescente de lembrar dos sonhos com precisão fotográfica ao despertar. Enquanto a maioria das pessoas esquece 90% do conteúdo onírico nos primeiros minutos após acordar, aqueles que estão transitando para o acesso consciente conseguem reter não apenas imagens, mas sensações, diálogos completos, sequências de eventos e até insights recebidos durante o sonho. Isso acontece porque a consciência está começando a construir uma ponte entre os estados, reduzindo a amnésia que normalmente separa o mundo onírico do mundo físico. O terceiro marcador são os momentos espontâneos de lucidez dentro dos sonhos. Você está imerso em um cenário onírico e de repente percebe: eu estou sonhando. Esse reconhecimento, mesmo que dure apenas alguns segundos antes de perder a consciência novamente, é um portal se abrindo. É a primeira rachadura na barreira que separa o sonhador inconsciente do explorador consciente.
Muitos relatam que esses flashes de lucidez começam a se tornar mais frequentes, mais longos e mais estáveis com o tempo, até que a lucidez se torna o estado padrão durante o sono REM. O quarto sinal envolve experiências de paralisia do sono consciente. Embora tradicionalmente interpretadas como aterrorizantes, essas experiências são, na verdade, momentos onde você está consciente enquanto o corpo permanece no estado de atonia muscular natural do sono REM. Em vez de pânico, aqueles que compreendem o processo reconhecem isso como uma oportunidade. O corpo está dormindo, mas a mente está desperta. Este é o estado ideal para técnicas avançadas de projeção consciente ou entrada deliberada em sonhos lúcidos. A sensação de vibração intensa, zumbidos ou a percepção de estar saindo do corpo não são alucinações, mas a consciência se desacoplando temporariamente do veículo físico. O quinto indicador são sonhos precognitivos ou sincronísticos. Você sonha com uma situação específica e dias ou semanas depois, ela se materializa na realidade física com detalhes impressionantes. Ou você sonha com alguém que não via há anos e no dia seguinte, essa pessoa entra em contato inesperadamente. Estes não são coincidências estatísticas. São evidências de que na dimensão onírica, o tempo não é linear. Passado, presente e futuro coexistem como um campo de possibilidades acessíveis. Seu sonho não previu o futuro. Ele acessou uma linha temporal que posteriormente se manifestou como evento físico. O sexto sinal envolve encontros com presenças, guias ou aspectos superiores de si mesmo dentro dos sonhos. Figuras que aparecem repetidamente, oferecendo orientação, transmitindo conhecimento ou simplesmente observando seu progresso. Enquanto a psicologia convencional interpretaria isso como projeções do subconsciente, tradições esotéricas reconhecem que a dimensão onírica é habitada por outras formas de consciência. Algumas delas sendo aspectos multidimensionais do seu próprio ser que operam em frequências além da personalidade física. O sétimo marcador é a capacidade emergente de manipular o ambiente onírico conscientemente. Você percebe que está sonhando e, em vez de apenas observar, decide voar, atravessar paredes, convocar pessoas ou objetos específicos, ou transformar completamente o cenário ao seu redor. Esta não é fantasia escapista. É o reconhecimento prático de que naquela dimensão, a consciência é o único poder operante e tudo responde instantaneamente à intenção clara. Dominar essa habilidade no estado onírico tem consequências diretas na realidade física, pois você está literalmente treinando sua consciência a moldar realidades através da intenção focada. Reconhecer esses sinais é essencial para não confundir sintomas de transição com distúrbios ou anomalias que precisam ser suprimidos. Cada um desses marcadores representa a consciência expandindo sua faixa operacional, aprendendo a permanecer ativa e presente em territórios que antes eram dominados pelo automatismo inconsciente. No centro de toda essa transformação está um princípio que, para uma mente condicionada pela lógica tridimensional, pode parecer absurdo. Não é você que precisa forçar a entrada na dimensão onírica através de técnicas complexas. É a própria dimensão que se abre naturalmente quando você alinha sua frequência de consciência com ela. Esta inversão da lógica dominante é a espinha dorsal do acesso consciente aos sonhos e não é apenas metáfora inspiradora, mas descrição literal de como o mecanismo dimensional funciona. No paradigma convencional, a abordagem é linear. Primeiro, você aprende técnicas de indução de sonhos lúcidos, depois,
pratica exaustivamente métodos de verificação de realidade, cria diários oníricos detalhados e, finalmente, depois de semanas ou meses de esforço disciplinado, talvez consiga um momento fugaz de lucidez. Esta metodologia é baseada na suposição de que existe uma separação real entre você e a dimensão onírica, e que essa distância precisa ser percorrida passo a passo através de esforço acumulado. No entanto, no estado de consciência dimensional expandida, essa distância não existe em nenhum sentido absoluto. A dimensão dos sonhos não está localizada em algum lugar distante, esperando que você a alcance. Ela já está aqui, interpenetrando este exato momento e espaço. O que existe são campos de ressonância vibracional. Quando sua frequência de consciência corresponde à frequência da dimensão onírica, não há mais barreira. O acesso acontece instantaneamente, colapsando qualquer noção de separação ou de tempo necessário para chegar lá. Esta sincronização não significa que eventos aconteçam sem qualquer ação de sua parte. Significa que a ação deixa de ser o motor primário e se torna, em vez disso, consequência natural de um estado interno já estabelecido. A energia que antes se dispersava em técnicas forçadas, em frustração por resultados inconsistentes e em dúvida sobre as próprias capacidades, agora se concentra em sustentar a frequência de consciência alerta e presente. Algo que envolve não apenas a mente, mas também o corpo emocional e energético de forma integrada. Aqui, o papel da intenção clara se torna fundamental. Uma intenção vaga como "quero ter sonhos lúcidos" é um sinal fraco transmitido em meio a ruído mental intenso. Ela não encontra ressonância precisa. Mas quando a intenção é específica e carregada de convicção emocional, ela gera um padrão coerente de ondas mentais que se acopla ao campo de consciência onírica. É essa fusão entre clareza mental e sentimento autêntico que cria o magnetismo capaz de dissolver as barreiras entre estados de consciência e permitir a transição suave do estado desperto para o estado onírico lúcido. Neville Goddard chamava esse processo de assumir o sentimento do desejo realizado. No contexto dos sonhos, isso significa adormecer enquanto se mantém a sensação de já estar completamente consciente dentro do sonho. Não é imaginar estar lúcido, é sentir visceralmente, no corpo e na mente, a certeza absoluta de que no momento em que o sono chegar, a consciência permanecerá ativa e presente. Quando esse sentimento é sustentado até o ponto de transição para o sono, a dimensão onírica não tem escolha senão refletir esse estado interno como experiência concreta. Considere o contraste entre as abordagens. Na lógica 3D, você tenta desesperadamente lembrar de fazer testes de realidade durante o dia, esperando que o hábito se transfira para os sonhos. Na lógica dimensional, você simplesmente mantém um estado de presença alerta contínua, sabendo que essa mesma presença naturalmente acompanhará a consciência quando ela transitar para o sono. Na 3D, você luta contra a tendência natural de adormecer inconscientemente. Na dimensão expandida, você permite que o corpo adormeça enquanto a consciência observadora permanece desperta, sem esforço ou tensão. O ponto crucial aqui é compreender que, neste modelo, o como deixa de ser sua preocupação. A mente condicionada à tridimensionalidade insiste em controlar cada etapa do processo. Mas o campo de consciência dimensional funciona através de auto-organização inteligente. Ele ajusta variáveis, sincroniza ondas cerebrais, regula neurotransmissores e coordena a transição entre estados de forma muito mais elegante do que qualquer técnica mecânica poderia fazer.
Esta é talvez a mudança mais desconfortável para quem está começando, porque exige abandonar o controle compulsivo e confiar em um mecanismo invisível. Do ponto de vista neurofisiológico, este estado não é passividade. O cérebro, em coerência com a intenção clara, produz padrões de ondas θ e alfa, que mantêm a percepção aberta e receptiva, enquanto reduzem a atividade do ego controlador. Isto não apenas facilita insights e percepções ampliadas, mas também permite que o corpo entre no sono REM, enquanto a consciência permanece alerta. Coerência, neste sentido, não é conceito abstrato, mas condição fisiológica mensurável que se traduz diretamente em capacidade de navegação consciente entre dimensões. Quando esta coerência é mantida consistentemente, o tempo deixa de ser percebido como barreira entre o desejo e sua realização. Transições que na lógica linear levariam meses podem acontecer em noites. Isto não significa que leis naturais estão sendo violadas, mas que a realidade está respondendo a um conjunto mais sutil de instruções, aquelas emitidas pelo campo coerente de consciência. Uma vez que você compreende a mecânica e os sinais do acesso à dimensão onírica, torna-se impossível evitar a questão central. Como essa mudança altera a vida cotidiana de forma prática e mensurável? Isto não é apenas sobre ter experiências interessantes durante o sono. O impacto permeia decisões, comportamentos e prioridades, reorganizando silenciosamente a estrutura completa de como cada aspecto da existência é vivido e percebido. Um dos desenvolvimentos mais evidentes é a emergência do papel de observador consciente permanente. Na tridimensionalidade, a tendência automática é reagir, permitir que as circunstâncias ditem o estado interno. Na consciência dimensionalmente expandida, o processo se inverte. Você cria um espaço interior entre estímulo e resposta, uma pausa estratégica onde a consciência superior pode intervir. Este espaço não é conceitual. É território experiencial real, e é exatamente o mesmo espaço que você cultiva ao manter lucidez dentro dos sonhos. A habilidade de permanecer presente e observador em meio ao caos onírico se transfere naturalmente para a vida desperta, dissolvendo a reatividade automática. Este posicionamento como observador é fundamentalmente estratégico, porque dentro dele, dramas perdem sua capacidade de sequestrar a atenção e a estabilidade emocional deixa de depender de fatores externos. Você percebe quase instantaneamente quando seu campo energético começa a se desalinhar e intervém antes que a perturbação possa crescer. Esta proatividade energética é transformadora. Na lógica 3D, a maioria reage tarde demais, tentando consertar efeitos de um estado interno já comprometido. Na consciência dimensional, você age na fonte, ajustando a frequência antes que ela se traduza em circunstâncias indesejadas. Este alinhamento exige escolhas radicais sobre o que tem permissão para acessar seu campo de consciência. O filtro deixa de ser meramente moral ou racional e se torna vibracional. Não se trata de gostar ou não gostar de alguém ou algo, mas de reconhecer objetivamente se aquela frequência nutre ou drena sua capacidade de manter coerência interna. Esta seleção consciente frequentemente provoca mudanças profundas nos círculos sociais, parcerias profissionais e até localização geográfica. Para alguns, isso significa se afastar de ambientes que antes pareciam inevitáveis. Para outros, é a oportunidade de criar redes alinhadas que amplificam o estado vibracional desejado em vez de dissipá-lo. Este processo de filtragem não é isolamento egoísta. Pelo contrário, ao proteger seu campo de contaminação por padrões desalinhados,
você preserva o que talvez seja o recurso mais valioso da vida dimensional, a coerência interna. E quando essa coerência é mantida, ela produz efeitos em cascata. Pequenas decisões tomadas a partir dela geram resultados desproporcionalmente amplificados, moldando a realidade com mais precisão do que qualquer planejamento construído sobre a lógica linear da tridimensionalidade. Outro desenvolvimento inevitável é o fortalecimento do corpo energético como prioridade absoluta. Isso significa integrar práticas que não apenas sustentam vitalidade física, mas também reforçam estabilidade vibracional. Não se trata de seguir modismos espirituais ou dietas esotéricas. É cultivar uma relação constante com sua própria energia, sabendo como recarregar, como se limpar de influências externas densas e como expandir seu campo quando necessário. Com o tempo, essa atenção ao corpo energético se torna tão natural quanto manter higiene física. Esta base sólida prepara o terreno para expansões ainda maiores. Quando você se ancora consistentemente na consciência dimensional expandida, outras camadas ainda mais sutis da realidade começam a se tornar acessíveis. Aquelas que algumas tradições chamam de sexta, sétima dimensão ou além. Neste estágio, a separação entre pensamento, palavra e manifestação se estreita ao ponto em que a fala em si ganha peso criativo imediato. Declarações carregadas de clareza e certeza começam a gerar efeitos perceptíveis sem a demora característica da realidade tridimensional. Isto não é coincidência nem milagre. É o funcionamento natural de um campo que está completamente desobstruído e alinhado. Neste processo, a mente antiga, moldada por condicionamento, medos e identidades rígidas, começa a se dissolver. Para muitos, esta é uma experiência estranha. Olhar fotos antigas ou recordar situações passadas e sentir como se fossem memórias de outra vida. A clareza mental aumenta exponencialmente e ilusões que antes estavam bem disfarçadas pelo ego se tornam transparentes. O que antes era aceito como normal se revela como artificial, e o impulso de viver de acordo com essas artificialidades simplesmente desaparece. A consequência dessa dissolução é um estado crescente de leveza e espaço interior. Não é euforia contínua, mas uma calma estável que se estabelece como pano de fundo permanente. A resistência ao momento presente cai dramaticamente. Circunstâncias que antes disparariam ansiedade ou frustração, agora são recebidas como parte de um fluxo maior, compreendidas dentro de um contexto mais amplo do propósito da vida. Esta aceitação não é resignação passiva. É escolha consciente de parar de desperdiçar energia lutando contra o que já está manifestado, redirecionando essa energia para criar o que ainda existe como potencial puro. Depois de explorar os fundamentos, os sinais e as implicações do acesso à dimensão onírica, torna-se claro que essa transição não é hipótese remota. É processo ativo já em andamento, que não depende de crença individual para existir. O que determina sua intensidade para cada pessoa é apenas o grau de consciência com que escolhem vivê-lo. Esta percepção é desconfortável porque desmonta a desculpa mais comum: a ideia de que um dia as condições serão ideais para viver plenamente nesse estado. O momento é sempre agora, e adiar é, na prática, decidir permanecer oscilando entre frequências de forma inconsciente. Anos de experimentação sistemática com estados de consciência revelaram uma fórmula específica para acessar a dimensão onírica conscientemente e estabilizar a presença lúcida durante o sono. Este não é um entre muitos métodos possíveis. É o princípio fundamental descoberto por todos aqueles que genuinamente dominaram a arte da navegação consciente
entre dimensões durante o sono. O primeiro passo exige clareza cirúrgica sobre sua intenção. Definir vagamente "quero ter sonhos lúcidos" é inútil neste trabalho. O mecanismo dimensional responde apenas a instruções precisas. Você precisa saber com absoluta especificidade qual estado deseja ocupar. Consciência completamente desperta dentro do sonho, capaz de reconhecer que está sonhando e de interagir deliberadamente com o ambiente onírico. Esta clareza não é mental apenas. Ela precisa ser sentida visceralmente como certeza no corpo inteiro. O segundo passo envolve cultivar presença observadora durante o dia inteiro. Pergunte-se repetidamente ao longo do dia: estou sonhando agora? Observe seus arredores com atenção genuína. Tente empurrar seu dedo através da palma da mão oposta. Leia um texto 2 vezes para verificar se as palavras permanecem estáveis. Esses testes de realidade não são rituais mecânicos. São âncoras de consciência que treinam sua mente a questionar a natureza da realidade percebida. Quando esse hábito se enraiza profundamente, ele inevitavelmente se transfere para os sonhos, criando um momento de reconhecimento. Eu estou sonhando. O terceiro passo, e talvez o mais crítico, acontece no momento de adormecer. Deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Permita que o corpo físico relaxe completamente, soltando toda a tensão muscular. Mas mantenha a mente alerta e focada. Este é o estado hipnagógico, a zona limítrofe entre vigília e sono, e é aqui que a porta dimensional se abre com mais facilidade. Enquanto seu corpo desliza para o sono, mantenha uma intenção clara e carregada de sentimento. Quando eu sonhar, estarei completamente consciente. Reconhecerei que estou sonhando. O quarto passo é usar âncoras mentais. Enquanto você transita para o sono, visualize suas mãos dentro de um sonho. Imagine-as com detalhes, sentindo a textura, vendo as linhas. Ou repita mentalmente uma frase curta: estou sonhando. A repetição não é mecânica. Cada repetição carrega a convicção emocional de que isso é verdade. Esta âncora funciona como um farol dimensional, mantendo um fio de consciência ativo enquanto você atravessa o portal do sono. O quinto passo acontece espontaneamente se os anteriores foram executados com precisão. Você se encontra dentro de um sonho, mas desta vez algo é diferente. Há uma clareza estranha, uma sensação de presença que normalmente está ausente. Você olha para suas mãos e reconhece: eu estou sonhando. Neste momento, não se empolgue demais, pois a excitação emocional tende a despertar o corpo físico. Mantenha a calma. Esfregue as mãos oníricas uma na outra. Toque objetos ao redor. Estabilize a percepção através do engajamento sensorial dentro do sonho. Cada contato reforça sua ancoragem na dimensão onírica enquanto mantém o corpo físico dormindo. A distinção crucial que separa praticantes bem-sucedidos de eternos iniciantes está neste ponto. Você deve permanecer absolutamente convencido de que isto funciona, mesmo quando as primeiras tentativas não produzem resultados imediatos. A dimensão onírica não opera segundo demandas do ego. Ela responde à frequência de consciência sustentada. Se você mantém dúvida, ansiedade ou necessidade desesperada de resultados rápidos, essas frequências criam interferência destrutiva que bloqueia o acesso. Comece hoje à noite, não amanhã, não quando as condições forem ideais. Hoje à noite, antes de dormir, estabeleça sua intenção com clareza e convicção. Mantenha a presença alerta enquanto o corpo adormece. Use suas âncoras mentais. Confie no processo. A primeira experiência de lucidez genuína dentro de um sonho é inesquecível. É o momento em que você percebe visceralmente
que existe uma dimensão inteira da realidade que sempre esteve disponível, esperando apenas que você sintonizasse a frequência correta. A verdade sobre a dimensão dos sonhos permaneceu obscurecida não por falta de evidências, mas pelo potencial revolucionário que carrega. Um indivíduo que compreende completamente que passa 1/3 da vida em um estado onde pode acessar informações impossíveis, curar padrões profundos e moldar realidades futuras instantaneamente, se torna livre das ilusões fundamentais que sustentam estruturas de controle contemporâneas. Você nunca esteve separado das dimensões que explora durante o sono. Sua consciência não está confinada ao crânio, mas existe como campo não local que opera simultaneamente em múltiplas frequências dimensionais. A dimensão onírica não é anomalia estatística ou subproduto neurológico. É território real, tão válido quanto o mundo físico, apenas operando em frequência diferente. Cada noite oferece um portal, uma oportunidade de treinar a consciência para permanecer ativa e presente enquanto o corpo descansa. Adiar essa prática é escolher permanecer inconsciente em 1/3 inteiro da própria existência. Agora que você compreende que nada acontece por acaso, que cada sonho é comunicação direta de camadas superiores da consciência, como escolherá viver daqui em diante? Continuará adormecendo inconscientemente noite após noite, ou assumirá conscientemente seu papel como explorador multidimensional da realidade? Toda mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador, e a única forma de conectar com essa inteligência divina é através da prática consciente. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio para ajudá-lo a acessar este estado superior de consciência durante o sono. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este vídeo ressoou com você, escreva nos comentários. Fez sentido para mim. A escolha está sempre na frequência que você decide sustentar. E é essa escolha, mantida consistentemente, que transforma conhecimento em realidade vivida.